Músculos da expressão facial. Estes músculos constituem uma camada praticamente única e estão situados logo abaixo da pele. Eles são bastante delicados, são finos e, de forma geral, fracos. Eles não são revestidos por fáscia, conforme os músculos estriados esqueléticos que nós temos no restante do nosso corpo, e se inserem diretamente no periósteo, na cutis, na pele, por isso também chamados de músculos cuticulares, e também nos outros músculos, nos músculos vizinhos. Por isso, eles também são bastante interconectados, e o movimento de um músculo promove, secundariamente, o movimento do músculo vizinho. A contração destes músculos movimenta a área da pele, a qual estão fixados e onde estão situados profundamente, produzindo depressões nas áreas da pele conforme a sua contração. Essas depressões são em forma de linhas que são perpendiculares à direção das fibras dos músculos e que, com o tempo, se transformam em pregas ou rugas. Eles estão situados dentro dos limites da face, ou seja, entre os arcos superciliares, que estão superiormente, os arcos superciliares, nesta região superior, já que estes músculos estão localizados nesta região do esqueleto facial. Então, os limites da face são o arco superciliar, a margem inferior da mandíbula e a orelha lateralmente, as orelhas. As funções desses músculos são a expressão das nossas emoções, muito importante, já que estes músculos, se estamos felizes, tristes, cansados, ansiosos, com raiva, etc., eles transmitem essas emoções por meio da nossa face, né, como o próprio nome diz, músculos da expressão facial. Uma outra função é serem músculos dilatadores e compressores das aberturas que existem na nossa face, e isso nós chamamos de músculos esfinctéricos, né? Estes músculos esfinctéricos, eles estão ao redor de aberturas. As aberturas do nosso esqueleto facial são a abertura da órbita, do nariz e da boca, onde nós temos músculos que fazem o fechamento ou a abertura destas cavidades. Uma outra função é a proteção dos olhos e também auxiliar na mastigação, na deglutição e na fonação. A inervação destes músculos é feita pelo nervo facial. O nervo facial, que é o 7º par craniano, emerge dele cerca de 5 ramos, que são facilmente identificados. Estes ramos, eles atravessam a fáscia da glândula parótida, que vai ser estudada na aula de sistema digestório. Aqui nós temos o nervo facial, uma parte dele, quando ele emerge do forame estilomastoideo e segue para estes músculos. E em seguida os seus ramos, que são os ramos temporais, que seguem para esta região, os ramos zigomáticos, que seguem para a região do osso zigomático e dos músculos, com o mesmo nome. Nós temos os ramos bucais, para a região da boca. Os ramos mandibulares, que vão para a mandíbula. Especificamente, o ramo chamado de ramo marginal da mandíbula, porque vai se direcionar para a margem da mandíbula. E os ramos cervicais, que vão seguir para a área
do pescoço. Existe um outro ramo que segue posteriormente à orelha, que é o ramo auricular posterior. Os grupos de músculos da expressão facial, didaticamente, eles são divididos em 6. Então, nós temos os músculos do grupo orbital, que obviamente fica ao redor das órbitas, grupo nasal, próximo relacionado ao nariz, grupo oral, a boca, oral superior, que fica acima da boca, oral inferior, abaixo, e outros significam que são músculos que se relacionam com a expressão das emoções, se relacionam com os músculos que estão dentro dos limites da face, porém estes músculos que estão no grupo outros, eles não estão dentro dos limites da face. Eles são uma exceção. Então, nós vamos aqui, de forma geral, nós vimos somente os grupos musculares e vamos identificar melhor estas áreas e os nomes dos músculos a seguir. Então, no grupo orbital, nós temos 2 músculos, o orbicular do olho e o corrugador do supercílio. Sendo que o orbicular do olho, ele possui 3 porções, certo? A parte orbital do orbicular do olho, ela está bem fácil de identificar, tá? As 3 fibras, aliás, as 2 fibras destes músculos, do músculo orbicular do olho, elas são circulares e são divididas em 2 áreas, que são a orbital e a palpebral. Tá? A orbital, ela fica mais externa, ela é a mais extensa, bastante circular. E a palpebral faz parte do orbicular do olho também, é circular, porém está ao redor das pálpebras. Nós temos uma terceira porção, e essa não dizemos que ela é circular, né, que é a parte lacrimal do orbicular do olho. Não é visível externamente. A parte lacrimal do grupo orbital se localiza comprimindo o saco lacrimal. Aqui nós não vemos o saco lacrimal, nós vemos apenas o osso lacrimal com a fossa. Nesta fossa existe o saco lacrimal, ele está nesta região, e para baixo também do músculo, que está cruzado. O músculo está cruzado. Então, nós temos aqui o músculo orbicular do olho, parte palpebral, que quando contrai, faz com que o saco lacrimal ele seja comprimido e expulsando o seu conteúdo para o olho. A parte orbital do músculo orbicular do olho, que é aquela mais externa, ela é responsável pelo piscar de olhos de forma mais forte. E a parte palpebral, pelo piscar de olhos de forma mais suave. Então, a parte orbital permite que o músculo se contraia com mais força, enquanto que a parte palpebral faz com que o músculo se contraia com menos força, com mais suavidade. Já o corrugador do supercílio, ele fica na altura da margem supraorbital. Então, nós temos a margem supraorbital, assim como nós temos a margem infraorbital, né? Uma saliência na região das órbitas. E o corrugador do supercílio, ele fica disposto na margem supraorbital, da região medial desta margem até a sua parte lateral, próxima ao plano mediano. E ele corresponde à região da altura dos supercílios, né, ou das nossas sobrancelhas. E fica disposto também de forma transversal. A função do corrugador de supercílios é aproximar as sobrancelhas. Aqui nós temos 2 imagens mostrando o músculo orbicular do olho. Nesta imagem está mais ativo a parte
orbital do músculo, já que a pessoa está piscando os olhos de forma mais forte, né? E aqui o corrugador do supercílio, na tentativa de aproximar as sobrancelhas, né? E promovendo, inclusive, estas rugas transversais. Grupo nasal. No grupo nasal, nós temos 3 músculos, que são o músculo nasal, prócero e abaixador do septo nasal. O músculo nasal ele possui 2 partes, uma parte transversa e outra parte alar. Vamos ver as diferenças entre estas partes. A parte transversa, ela fica disposta na altura do osso nasal e se prende também na maxila. Se prende, melhor dizendo, se insere, né, na maxila. Está disposto transversalmente. Aqui nós vemos somente um lado do músculo. Nós temos o músculo do outro lado também, o qual é unido a por meio de uma aponeurose, que é chamada de aponeurose do músculo nasal. Lembra o que é uma aponeurose? Então, uma aponeurose é um tendão alargado. Aqui nós temos essa área esbranquiçada, que corresponde à união do músculo nasal, parte transversa de um lado, com o músculo nasal, parte transversa do outro lado, né? Aqui nós temos, então, a aponeurose nasal. A parte transversa é responsável pela compressão do nariz, como se nós estivéssemos colocando o nariz para baixo, para perto da boca, tá? Então, como se ela estivesse comprimindo o nariz e, desta forma, fechando a abertura piriforme. Ele é um músculo esfinctérico. Já a parte alar, que fica nesta área da cartilagem do nariz, de uma das cartilagens do nariz que nós vamos ver, né, das narinas, que é esta entradinha do nariz, nós vamos ver adiante em outra aula. A parte alar, ela se fixa ao músculo abaixo dele, que é o orbicular da boca, né? A parte alar do músculo nasal faz a dilatação das narinas, abre o nariz. Então, é a parte dilatadora deste músculo. O músculo prócero é um músculo que tem um formato piramidal. Ele fica piramidal, que na origem da palavra lembra um aspecto triangular. Aqui nós temos apenas uma parte do músculo prócero. Se nós completarmos aqui do outro lado, a gente tem um triângulo, certo? Onde ele fica com o ápice voltado para o músculo nasal, parte transversa, e a base voltada para este músculo grande aqui que nós vamos ver também, que é o músculo occipito frontal, certo? Então, o músculo prócero, ele fica acima do músculo corrugador do supercílio, tá? E se fixa, além do músculo occipito frontal, fixa-se também no músculo orbicular do olho. O músculo prócero está na altura da glabela, entre as órbitas, entre os supercílios ou as sobrancelhas. O músculo abaixador do septo nasal é um músculo bastante pequeno, que se fixa no septo nasal e se fixa também no músculo orbicular da boca. Na verdade, nem sempre ele aparece nas peças de rotina, pois ele é um prolongamento, ele é uma parte do músculo orbicular da boca. Este músculo abaixador do septo nasal, ele tem a função de abaixar o septo nasal. Aqui nós temos as imagens, né, do músculo nasal com a parte alar sendo ativada. Então, veja que aqui a gente está vendo a dilatação das narinas, a abertura do nariz, ou, melhor dizendo, da abertura piriforme. Nós temos aqui do outro lado
o músculo nasal, parte transversa em ação. Então, como se o nariz estivesse sendo abaixado e se aproximando da boca. Então, aqui a gente está tendo uma compressão do nariz, uma tentativa de fechamento da abertura piriforme. Ao mesmo tempo, está em ação o músculo abaixador do septo nasal. Na tentativa de fechar o nariz, ele vai para baixo e o septo nasal, consequentemente, é puxado para baixo também. E quem faz isso é o abaixador do septo nasal. Com participação do músculo nasal. Então, estes músculos, como estão bastante interconectados, dificilmente eles vão ter as ações isoladas. Eles estão interconectados e a ação de um faz com que, secundariamente, o outro também haja em contração. E nós vamos ter outros exemplos. Aqui, o músculo prócero, que é aquele que fica bem aqui na altura da glabela, né, entre as órbitas, ele está sendo ativado. Mas nós vemos que aqui também existe uma elevação da asa do nariz. E nós temos um músculo que participa desta ação de elevação da asa no nariz. É um músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. É um músculo único, que está sendo ativado aqui também. Além do músculo prócero, que está promovendo estas rugas transversais na altura superior do nariz. Grupo oral. Grupo oral, né, lembrando que a gente vai estudar, além dos músculos da região oral, os músculos da região oral superior e oral inferior, que seria abaixo e acima da boca. Então, estes músculos são o músculo orbicular da boca e o músculo bucinador. Como vocês podem... o músculo orbicular da boca este é este músculo circular, que tem a mesma disposição de fibras do músculo orbicular dos olhos, né? E como vocês estão percebendo nesta figura, vários músculos, né? Vários músculos que nós vamos logo denominar, eles acabam se encontrando numa região que fica lateral ao canto da boca, que é chamada de modíolo. Então, o modíolo é uma região que fica lateral ao canto da boca, onde ocorre o cruzamento, o encontro de vários músculos da expressão facial. E forma uma espécie de nó que nós conseguimos perceber se nós fizermos uma palpação detalhada destes músculos. E nós vamos fazer isso no nosso próximo encontro. Então, essa região é chamada de modíolo, que fica interceptada pelo músculo orbicular da boca, já que ele fica ao redor de toda a boca. Este músculo, ele forma a parte carnosa dos nossos lábios. Ele é responsável pelo movimento de cerrar os lábios, quando nós cerramos os nossos lábios, ou seja, nós fechamos os nossos lábios. Ele também faz o movimento de beijo, né, quando nós colocamos os nossos lábios para frente, ou seja, nós fazemos a protrusão dos nossos lábios. E este músculo também participa do movimento de sucção, né? Quando nós vamos, ou quando a pessoa, né, o bebê, ele vai sugar. Tem a participação do músculo bucinador e também na captação do objeto que vai ser sugado, né, pelo músculo orbicular da boca. Ele também é importante na captação dos alimentos. Importante dizer aqui também que o músculo orbicular da boca, ele vai se inserindo na região da mandíbula e é delimitado, nesta altura, pelo músculo mentual,
A inserção deste músculo mentual, que não faz parte do grupo oral, só estou falando aqui para mostrar a presença e o motivo deste sulco, que é o sulco lábio-mentoniano, né? Este sulco lábio-mentoniano é formado pela inserção do músculo orbicular da boca, limitada pela inserção do músculo mentual. Então, onde o músculo mentual termina e se fixa, é o mesmo local onde o músculo orbicular da boca, nesta sua margem inferior, passa e se fixa. Passa, já que ele é circular. Então, este local de inserção muscular promove o sulco lábio-mentoniano. Nós temos outro sulco nestas regiões, que é o sulco nasolabial. Nós já vamos ver e dizer o motivo da sua presença. Bom, nós temos também o músculo bucinador. O músculo bucinador, ele fica localizado entre as maxilas e a mandíbula. Ele fica nesta altura entre estes ossos e fica preenchendo este espaço e forma a parede lateral da nossa cavidade bucal. Tá? Ele forma a parede lateral da nossa cavidade bucal. Então, perceba que o músculo, que ele está... ele é todo este músculo aqui, que parece um músculo retangular. Tá? Ele forma a parede da nossa lateral da nossa cavidade bucal, ou seja, de forma mais fácil, as nossas bochechas. Né? Nós conseguimos pinçar esse músculo. Veja que as suas fibras, elas são horizontalizadas superiormente, são horizontalizadas inferiormente, e nós temos na sua região central fibras aqui abaixo e fibras na sua região central um pouco mais acima, ó, nesta área central aqui. Estas fibras centrais, as de cima cruzam para baixo, e essas fibras centrais que estão passando por baixo, elas cruzam para cima. Então, veja que aqui existe um cruzamento de fibras do músculo bucinador e vão se inserir juntamente e se misturar com as fibras do orbicular da boca. Lembrando que o nome desta região de intersecção de vários músculos é chamada de modíolo. Fica lateral ao canto da boca. O músculo bucinador, ele puxa um pouco o canto da boca para trás. Tá? Então, nós dizemos que o músculo bucinador, ele é antagonista do orbicular da boca. Porque, como eu falei antes, o músculo orbicular da boca, ele coloca os lábios para frente, como quando nós vamos sugar, quando o bebê vai sugar, ou quando nós vamos fazer o movimento do beijo, né, de colocar os lábios para frente. Então, se o músculo orbicular da boca faz isso, a protrusão labial, e o bucinador, ele puxa o canto da boca para trás, eles são antagonistas. Um movimento é contrário ao outro. Uma outra função do bucinador, além de ele ser o antagonista do orbicular da boca e promover dessa forma um leve sorriso, ele tem a função também auxiliar na mastigação. Ele é auxiliar da mastigação. Por quê? Quando nós estamos mastigando, este músculo é aquele que faz com que o alimento ele não caia no vestíbulo da boca. O vestíbulo da boca é a área que fica entre a nossa gengiva e os nossos lábios. Se nós passarmos a nossa língua pela nossa gengiva na arcada dentária superior, nós vamos perceber um espaço. A língua, ela fica na nossa gengiva, pela arcada dentária superior, ela fica passando pela nossa gengiva e está delimitada pela gengiva e pelos lábios
pela mucosa dos nossos lábios. E isso acontece tanto superiormente, quando passamos a língua na arcada dentária superior, quanto inferiormente. E se nós levarmos a nossa língua para trás e para os lados, nós vamos alcançar com a nossa língua a nossa bochecha. E assim nós percebemos que existe um espaço entre as arcadas dentárias e os lábios e as bochechas, anteriormente ou lateralmente. Esse espaço é chamado de vestíbulo. Quando nós mastigamos, o alimento não cai no vestíbulo da boca, porque o nosso músculo bucinador impede que isso ocorra, fazendo com que o alimento se mantenha sempre na face oclusal dos dentes, que é a face dos dentes que fará a mastigação do alimento. O músculo bucinador também é importante, muito importante no movimento de sucção. E uma característica dele é ser cruzado pelo ducto parotídeo, que é o ducto da glândula parótida, que vai ser estudada em outro conteúdo. Ele é cruzado pelo ducto parotídeo e esse ducto ele carrega saliva da glândula parótida, que é uma glândula salivar grande. Aqui nós temos o músculo orbicular da boca. Então, veja que a gente tem o movimento de protrusão labial, tá? E nós temos aqui o músculo bucinador, com movimento contrário ao músculo orbicular da boca, como se aqui houvesse um sorrisinho falso. Grupo oral superior. Nós temos todos estes músculos, né? O músculo risório é um músculo inconstante. Um músculo inconstante significa que ele não está sempre presente nas pessoas, né? O músculo risório é um músculo bem pequeno e que parte do canto da boca. E ele é o responsável por aquelas depressões que às vezes ocorrem quando as pessoas sorriem, que é como se fosse uma covinha. Nós vamos ver a seguir. Nós temos também os músculos zigomáticos, o músculo levantador do lábio superior, o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Então, veja que este aqui é um músculo só, tá bom? Este E não significa que são dois músculos diferentes, é um músculo só. Músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, que junto com os dois anteriores, eles vão fazer a elevação do lábio superior. E mais profundo, o músculo levantador do ângulo da boca. Vamos vê-los. Bom, músculos do grupo oral superior. Nós temos o músculo risório, como eu falei, ele parte aqui desta região, né? Próximo do modíolo, e segue num formato de S. Posteriormente, esse músculo ele não está sempre presente, tá? É um músculo bastante fino também, pequeno. Nós temos o músculo zigomático maior. O músculo zigomático maior, ele parte do osso zigomático e vai descendo em formato curvo, medialmente, né? Veja que a sua inserção superior ela é lateral e a sua inserção inferior ela é medial. Então, ele desce e vai se direcionando medialmente até encontrar o músculo orbicular da boca, com o qual ele se fixa. Nós temos medialmente ao músculo zigomático maior, que, aliás, né, importante dizer, o músculo zigomático maior, ele é responsável pelo nosso sorriso largo, né, onde o canto da boca ele é elevado. A gente coloca a boca a sorrir, em posição de sorriso, né? Então, este canto da boca ele se eleva pela contração do músculo zigomático maior. Nós temos o zigomático menor, continuando, que fica medial ao zigomático maior, né? Então, o zigomático menor, ele é
medial ao zigomático maior, tem inserção no osso zigomático. Veja que este aqui ele já está próximo ao orbicular do olho, inserindo-se nele, e vai descendo, direcionando-se medialmente, até o orbicular da boca, na sua região mais medial, certo? O músculo zigomático menor, ele faz a elevação do lábio superior, e se insere neste músculo orbicular da boca. Porém, ele também se mistura às fibras do músculo levantador do lábio superior, que está logo medial ao zigomático menor. Nós temos o levantador do lábio superior. Ele é menor, mais curto, tá? Ele é mais curto, ele é mais medial do que o seu vizinho lateral, né? E ele cobre, né, o forame infraorbital, que está aqui, ó, forame infraorbital. Ele cobre o forame infraorbital. A sua inserção é músculo orbicular do olho, né, e músculo orbicular da boca e zigomático menor, tá? E também, né, o levantador do lábio superior e ás do nariz. Então, veja que os músculos se interseccionam. As suas fibras se cruzam, se misturam, certo? A função do músculo levantador do lábio superior é levantar o lábio superior, como o próprio nome diz, e conforme a mesma função do zigomático menor. Veja também que eles estão se fixando no lábio superior. Bom, o último músculo deste grupo aqui de 3 músculos que nós estamos falando, que tem a mesma função, é o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Este músculo é um músculo mais estreito, né, e alongado, então ele vai até mais acima, lá próximo do músculo nasal, que se continua aqui no osso nasal também, né, para cima. Tá? Ele é um músculo que eleva o lábio superior e também a asa do nariz. Então, alguns músculos nos dão também a função deste músculo. Importante dizer, tá, em relação a este zigomático maior aqui que eu não falei, além de ele ser, vamos voltar um pouquinho aqui, além de ele ser um músculo importante no movimento de sorrir, ele, obviamente, eleva o ângulo da boca, tá? Enquanto estes 3 que eu falei aqui elevam o lábio superior, o zigomático menor e os outros 2 aqui, elevam o lábio superior, este zigomático maior, veja onde ele está se inserindo. No canto da boca, que forma um ângulo, né? Este zigomático maior, ele faz a elevação do ângulo da boca, coloca o ângulo da boca para cima. Por isso, promove o sorriso largo. Continuando aqui dos músculos do grupo oral superior, nós temos o músculo levantador do ângulo da boca, né? Então, o músculo levantador do ângulo da boca, assim como o zigomático maior, né, faz a elevação do ângulo da boca. E ele é mais curto, ele é mais profundo, tá? E sua fixação, sua inserção é na maxila, logo abaixo do forame infraorbital. Logo abaixo, ele não cobre o forame infraorbital. Tá? Quem vai cobrir o forame infraorbital e se fixar no músculo orbicular da boca é o levantador do lábio. Então, o levantador do ângulo, ele vem abaixo do forame e se insere no ângulo da boca. E ele também fica mais profundo. Profundo a quem? A esses 3 músculos aqui que nós acabamos de ver. Ó. Tá? A esses 3 músculos aqui. Certo? O levantador do ângulo da boca eleva o ângulo da boca, assim como o zigomático maior. Aqui nós temos o bucinador, que faz parte do grupo oral, juntamente com o músculo orbicular da boca.
aqui o músculo risório, que também promove um sorriso bastante leve, tá? Aqui nós temos a atuação não somente do músculo risório, mas também do músculo bucinador. E aqui um sorriso maior, né, que é o músculo zigomático maior, que é responsável pelo sorriso mais largo. Bom, lembra que o zigomático menor, o levantador do lábio superior e o levantador do lábio superior e da asa do nariz, todos eles têm a função de elevar o lábio superior? Dessa forma aqui a gente consegue ver na imagem, na foto, né, a elevação do lábio superior promovida pela contração destes três músculos. E quando a gente eleva o ângulo da boca, nós temos a atuação do levantador do ângulo da boca e também a atuação do músculo zigomático maior. Veja também que os músculos eles podem ser acionados unilateralmente, tá? Aqui nós temos os dois lados, dos dois lados os músculos atuando. E aqui nós temos somente de um lado, levantando o ângulo da boca. Tá? Grupo oral inferior, músculo mentual. Já sabemos a região deste músculo, abaixador do lábio inferior e abaixador do ângulo da boca. Nós já sabemos a função desses dois músculos aqui também. Onde que eles estão localizados? Abaixo, né, são grupo oral inferior, então abaixo do músculo, abaixo da região da boca, certo? E aí nós vamos identificar de lateral para medial, tá? São três músculos de lateral para medial. Então, do que está mais para fora para o que está mais próximo do plano mediano. Bom, começando pelo que está mais lateral, tá? Nós temos o abaixador do ângulo da boca. Então, como que faz para a gente identificar o músculo? Localizar os seus pontos de inserção. Este músculo abaixador do ângulo da boca, veja que ele está superior, mais superficial, né, ao músculo abaixador do lábio. Tá? As suas fibras elas correm de forma mais curva para se inserir na margem inferior da mandíbula. E qual é o outro ponto de inserção, além da margem inferior da mandíbula? É o ângulo da boca, nessa região lateral chamada de modíolo. Tá? Então, aqui nós temos o abaixador do ângulo da boca. Ele não está se inserindo no lábio inferior para poder abaixar o lábio inferior, mas ele está se inserindo no ângulo da boca. Então, se esta fibra muscular ela diminui de tamanho, de comprimento, ela vai puxar o ângulo da boca para baixo. Bom, logo a seguir, mais medialmente e profundamente, em parte, ao abaixador do ângulo da boca, né, nós temos o abaixador do lábio inferior, que tem as suas fibras retilíneas, paralelas umas às outras, que correm do lábio inferior, né, inserem-se no lábio inferior, até a margem inferior da mandíbula, né, sendo escondido, em parte, pelo abaixador do ângulo da boca. Então, o abaixador do lábio fica aqui para baixo do abaixador do ângulo da boca. A sua função é abaixar o lábio inferior. E, profundamente, em parte, ao abaixador do lábio inferior, o qual recobre o forame mentual, tá? O abaixador do lábio inferior cobre o forame mentual. Então, abaixo deste músculo abaixador do lábio inferior, nós temos o músculo mentual. O músculo mentual, ele se insere na região do da margem inferior da mandíbula também, tá? E também na região da protuberância mentual. Lembra? Da protuberância mentual. E uma das inserções, né? As inserções inferiores são essas,
E, por outro lado, a inserção superior do músculo é no músculo orbicular da boca. Tá? A inserção no músculo orbicular da boca faz com que apareça um sulco chamado de sulco lábio-mentoniano. Onde termina um músculo, termina o outro também. Isso promove este sulco nesta altura da região do mento. A contração do músculo mentual faz com que apareça nesta região do mento, do queixo, como se fossem umas depressões no músculo. Umas pequenas depressões, como se tivessem sido marcadas, como se o músculo tivesse sido marcado com umas pedrinhas. Nós conseguimos, às vezes, fazer essa contração a ponto de aparecer o músculo dessa forma. Certo? Aqui nós temos o músculo mentual, ó, sendo ativado, né? E também o músculo abaixador do lábio inferior. Nesta imagem, nós temos a ação do abaixador do ângulo da boca, está bem perceptível aqui, e também o abaixador do lábio inferior, é evidente, né? Antes de falar dos próximos grupos, dos próximos músculos, que estão fora dos limites da face, vamos lembrar o motivo do aparecimento do sulco nasolabial. Tá? O sulco nasolabial é o sulco que aparece nesta altura, entre os lábios e as bochechas. Né? Por que que isto ocorre? Como vocês devem ter percebido, os músculos eles estão, não teoricamente apenas, quando se fala que eles estão bastante interconectados, mas nós estamos vendo que eles estão fixos uns nos outros. Se não se fixam com os músculos nas suas inserções superior ou inferior, eles se fixam lateralmente com os músculos vizinhos. Então, esses músculos, quando um se contrai, acaba fazendo com que o outro também se contraia, também entre em ação. E um exemplo bem claro é o músculo orbicular do olho, né, e o músculo orbicular da boca. Eles não se conectam, porém existem vários músculos aqui no meio que conectam estes músculos circulares. Então, quando se age, quando se ativa estes músculos que estão aqui no meio, consequentemente, você trabalha os músculos orbiculares do olho e os músculos orbiculares da boca. Com o tempo, com a própria força da gravidade e com a fraqueza destes músculos por não serem trabalhados, eles acabam caindo. Né? Eles acabam descendo um pouco pela sua fraqueza, pela ação da gravidade, pela diminuição de colágeno na pele. E isso faz com que a presença deste sulco nasolabial ele se torne mais evidente. No próximo grupo, nós temos os músculos platisma. O músculo platisma é um músculo bastante fino, tá? Ele parece que é a própria pele, quando nós fazemos a contração, e ele está disposto acima da margem da mandíbula, se fixando nos músculos bucinador, no músculo risório, quando existe, podendo chegar também até a altura do músculo orbicular do olho. Aqui nós temos o músculo masseter, que é o músculo da mastigação, onde ele também se insere. O músculo platisma, com esta inserção superior, que pode alcançar a região também do músculo orbicular do olho, ele tem esta inserção superior, bastante fino, em cima dos demais músculos, e passa pela margem inferior da mandíbula
até alcançar a clavícula, e, consequentemente, chegando também ao tórax. Este músculo, ele nos dá as expressões que se diz expressões de horror, quando ele é contraído. Não podemos dizer que ele faz o abaixamento da mandíbula, porque ele é bastante fraco, superficial e bastante fino. Ele não promove o abaixamento da mandíbula, embora possa se pensar que ele faz isso quando ele se contrai e puxa a mandíbula para baixo, mas não chega a ocorrer devido à sua fraqueza. Mas é muito importante para a proteção da região do pescoço, já que ele se expande por toda esta região do pescoço, chegando até a clavícula. Os músculos auriculares, eles são músculos que são divididos também em 3 partes, anterior, superior e o posterior. Estes músculos, eles são atrofiados, tá? Porque nós não temos uma funcionalidade para eles. Qual seria a funcionalidade dos músculos? Movimentar a orelha. Porém, para nós, né, na nossa escala evolutiva, não há uma função nesta movimentação. Por isso, com o evoluir, né, da espécie, estes músculos eles se tornaram atrofiados. Tá? Músculo occipito frontal. Este músculo, bastante importante, ele tem 2 ventres. Um ventre que é chamado de ventre anterior, ou ventre frontal, e o outro, que está lá atrás, ó, aqui não é o ventre muscular, essa área esbranquiçada, o outro ventre é o ventre posterior, ou chamado também de ventre occipital. Tá? Então, este músculo é um só, chamado de occipito frontal. É um músculo caracterizado, dentro da classificação de músculos, de músculo digástrico, porque tem 2 ventres, um ventre anterior e um ventre posterior. Ele se fixa no arco superciliar, lá no esqueleto facial, e nesta fixação no arco superciliar, também se fixa aos músculos prócero e orbicular do olho. Também se fixa aos músculos prócero, que está aqui, e orbicular do olho. E do outro lado, o músculo occipito frontal com o seu ventre posterior, ele se fixa nas linhas nucais. E estes ventres, eles são unidos por uma aponeurose, chamada de aponeurose epicrânica, que está recobrindo toda esta área aqui. Né, passando de osso frontal, passando pela região dos ossos parietais e também passando pela região do osso occipital, chamado de aponeurose epicrânea. E é então uma segunda aponeurose que nós vemos nos músculos da expressão facial, já que a primeira foi a aponeurose do músculo nasal. Então, este músculo, ele eleva a nossa testa, a nossa fronte. E o movimento do músculo occipito frontal ventre anterior movimenta também o ventre posterior e, consequentemente, o nosso couro cabeludo. Temos um outro músculo, que é o músculo temporoparietal, que nós vamos ver nas imagens a seguir, em uma delas, né? E este músculo temporoparietal é um músculo também bastante fino, que fica nesta altura aqui de osso temporal e parietal. É um músculo bastante fino. E se insere, se mescla com as fibras dos ventres do occipito frontal. Aqui o músculo platisma, como eu disse, nos dá a
expressão de horror, né? Com a contração dessa musculatura, existe o repuxamento da pele, assim como a contração de todos os demais músculos. E aqui a contração do músculo occipito frontal, elevando os supercílios e contraindo a nossa testa. Algumas peças de fotos naturais, né? Algumas fotos dos cadáveres extraídas do livro. Nós temos a maioria dos músculos nós conseguimos visualizar. Aqui nós temos o ventre anterior do músculo occipito frontal. Nós temos aqui, num aspecto transversal, né, o músculo corrugador do supercílio. A gente não consegue ver este músculo do outro lado, porque ele está abaixo do músculo orbicular do olho. Veja que o orbicular do olho, nessa imagem, ele é bastante largo, né? E aqui a gente pode individualizar e identificar melhor a parte orbital do músculo, que é toda essa área maior e mais extensa, que se projeta bastante além da região palpebral. Então, aqui nós temos o orbicular do olho na sua parte orbital, tanto abaixo quanto acima. E o orbicular do olho com a sua parte palpebral, que é a que recobre as pálpebras. Nós temos também o músculo prócero, que é este músculo aqui, em formato triangular, que também recobre parcialmente o músculo corrugador do supercílio, né? Está entre as órbitas, né? Músculo prócero, fixando-se ao ventre anterior do occipito frontal, certo? Músculo prócero. Nós vemos o músculo nasal, então aqui nós temos o músculo nasal, tá? A gente tem uma parte de cartilagem aqui, ó, a gente vai ver em outra aula. Então, o músculo nasal fica sobre o osso do nariz e se fixa também na maxila. Músculo nasal, com a sua parte transversa, tá? E nós temos também um músculo nasal com a sua parte alar, tá? Sua parte alar. Aqui também tem uma partezinha do músculo, ó. Aqui ele está desse lado e aqui também, dá para ver o músculo nasal. Nós temos os músculos, vamos começar lateralmente nesta área aqui entre órbita e boca, tá? Nesta área aqui. Nós temos o zigomático maior, está cortado, é o mais lateral de todos. Do outro lado, nós também vemos o zigomático maior. Veja que ele está alcançando o ângulo da boca. Aqui o zigomático maior. Medialmente, o zigomático menor, que deste lado ali, ele não aparece. Tá? Então, o zigomático maior, aqui estaria o zigomático menor, que está aqui. Certo? Nós temos um músculo levantador do lábio superior. Nós temos um músculo levantador do lábio superior. Esse músculo está cortado. E ele vai vir até aqui, ó. Tá? Ele está cortado e ele vai vir até aqui. Levantador do lábio superior. Aqui nós temos o levantador do lábio superior e da asa do nariz. O músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, que é um músculo bem fininho, estreito, que vem até o lábio superior e vai até lá em cima, perto do músculo prócero e músculo nasal. Levantador do lábio superior e da asa do nariz. Este músculo aqui, ó, também é um músculo levantador do lábio superior. Então, este músculo é o mesmo deste aqui. O que nós temos embaixo do músculo levantador do lábio superior é um músculo levantador do ângulo da boca. Então, lembra que este levantador do ângulo, ele é mais profundo. Aqui nós temos o orbicular da boca, tá? O orbicular da boca, aqui também o orbicular da boca, tá? Nós não conseguimos ver o músculo bucinador nesta imagem, tá? Esse músculo aqui é o músculo masseter, que é o músculo da mastigação.
no grupo oral inferior, de lateral para medial, o abaixador do ângulo da boca, abaixador do lábio inferior e músculo mentual. Tá? Este aqui, músculo platisma. Músculo platisma. Nessa imagem, a gente consegue ver também uma grande parte dos músculos. Ventre anterior do occipito frontal, ventre posterior com a sua aponeurose. Aqui nós temos o músculo temporoparietal, músculo temporoparietal aqui, que é o que a gente não tinha visto antes, nem nas imagens coloridas. Aqui nós temos a fáscia da glândula parótida. Este músculo é um músculo que não faz parte da expressão facial, dos músculos da expressão facial, é o músculo esternocleidomastoide, o músculo do pescoço. Se insere lá no processo mastoide e também externo e clavícula. Aqui nós temos o platisma, tá? Veja que ele recobre a margem inferior da mandíbula e vai seguindo pelo pescoço. Aqui nós temos o abaixador do ângulo da boca, veja de onde ele sai, o abaixador do lábio inferior, pela disposição das fibras, a gente consegue identificar o músculo e a localização, né, lábio ou ângulo. E aqui bem no meio o músculo mentual. Tá? Nós temos aqui, ó, pequenininho, a presença do músculo risório. Nós temos a presença aqui do músculo que está alcançando o ângulo da boca, ó, ele é bem lateral, está na região do músculo do osso zigomático, é o músculo zigomático maior. E medial a ele, o músculo zigomático menor, tá? O músculo zigomático menor. Então, aqui é o orbicular, né, com a sua parte orbital e a parte palpebral. Nós temos aqui o músculo levantador do lábio superior, né? E aqui o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, que vai estar aqui, ó, bem mais estreito, tá? Ascendendo e se fixando aos músculos laterais, que são aqui do orbicular, o prócero e o músculo nasal também, que não está aparecendo aqui na sua totalidade, o músculo nasal na parte transversa, que é esse aqui. Tá? Músculo nasal, parte transversa. Aqui nós temos o músculo prócero. E por último, entre os vários músculos que nós já vimos, eu vou só mostrar novamente o platisma, tá? Porque aqui é a melhor imagem do músculo que nós temos aqui nessa foto. E a gente consegue ver os diversos músculos já identificados nas duas imagens anteriores. Qualquer dúvida, podemos esclarecer no nosso próximo encontro. E muito obrigada pela atenção.